como calcular a capacidade do tanque de líquido e dos demais componentes do sistema. Ontem nós demos uma aula aqui, vale a pena você conferir, como calcular a quantidade de fluido, passo a passo, em um circuito frigorífico, a partir das condições dos requisitos de projeto. E aí, hoje eu vou te mostrar, então, como calcular a capacidade do tanque de líquido e fazer algumas considerações sobre o volume envolvido do separador de óleo, do acumulador de sucção, que muitas vezes acaba gerando alguma dúvida, alguma confusão, a gente vai procurar esclarecer. Eu já me adianto e agradeço ao professor Rezende por sugerir esse tema aí para esclarecer aos demais colegas. Muito obrigado, professor. Então vamos lá. O compressor aqui, olha, está desenhado, o circuito é bastante simples, descarga, ele vai aqui para o separador de óleo, tá certo? Para o separador de óleo. Na entrada, muita gente me pergunta como é que funciona. Você tem aqui uma tela, tá certo? Essa tela, um dos principais motivações de projeto dela é fazer com que o óleo, devido à viscosidade dele, acabe descendo, escorrendo por ela, tá certo? Isso faz com que o tempo de residência média do óleo na tela seja autossuficiente para que você tenha gotículas de óleo com massa suficiente para ela cair. Dado o diferente disso, você teria um curto-circuito e transferência de massa de óleo indo direto para o condensador. É por isso que foi desenhado aqui esse pequeno anteparo. Na verdade, no separador de óleo você tem uma anticâmara, né, que é um anteparozinho desse, que faz com que o óleo, mesmo que ele escape da tela, ele desça escorrendo pelas paredes dessa antecâmara, beleza? Enquanto isso, o vapor do fluido superaquecido que vem da descarga passa e vai para o condensador. Bom, uma das dúvidas é, Rafael, e o volume do óleo, como que impacta ali no separador de óleo? Bom, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, o volume do óleo, você tem que se preocupar, claro, com o volume de abertura dele. Então, por exemplo, você comprou ali um separador de óleo, dimensionou. Você verificou que a vazão volumétrica do seu compressor tem uma fração que o fabricante vai te informar de quanto o compressor vai babar, né? O compressor trabalha babando um pouquinho. Esse babando tem um limite dentro da normalidade. Então, baseado no tamanho do seu sistema, você vai saber quantos quilos por hora de óleo o seu compressor vai expelir pela descarga. Baseado nisso, você vai calcular esse volume. Inclusive, na hora do startup, é importante você ter a carga de óleo no cárter e colocar óleo no separador já para deixar ele no nível zero, que um pouquinho adicional a mais de óleo, ele abre a válvula e entra. Muita gente me pergunta, Rafael, por que essa válvula não deixa, já que aqui é descarga e aqui é a pressão de cárter, praticamente a sucção, por que não retorna? Porque não há nenhum esforço líquido sobre a boia, porque a pressão, por mais que é alta que interna, ela é homogênea. Então não existe força líquida exercida sobre a boia, portanto ela fica ali parada, sujeita à força da gravidade. Ela só vai levantar de fato pelo princípio de Arquimedes, o empuxo. Quando você tiver o óleo suficientemente escorrido, aí sim ela vai levantar por diferença da densidade, né? E aí você vai abrir o circuito, ela empurra o óleo muito rápido, porque aí sim, quando ela abre, esse ΔP promove aqui uma dinâmica, vai rápido e ela fecha novamente, tá certo? A entrada aqui para o condensador, aqui é a entrada do separador de óleo, saída do separador e entrada do condensador. Essa saída aqui também tem uma tela exatamente pela motivação anterior, para manter, caso ainda passe óleo, porque o separador não tem eficiência de 100%, ainda ele tenta manter aqui um tempo de residência esse óleo, na expectativa de que ele escorra e caia em formas de gota, tá? Bom, indo direto ao assunto, a massa de fluido aqui é desprezível. Então eu coloquei aqui, ó, na aula de ontem nós calculamos a massa do circuito do fluido, né? A massa do fluido do circuito era de 4,32. Nós utilizamos o HFC 134A, evaporador a menos 5, condensação a 40, e aí a gente calculou passo a passo como chegar a 4,32 quilos, tá? É a massa do fluido no circuito, tá? E aqui faltou fluido, beleza? Ainda bem que deu para ver agora, 4,32 quilos de fluido no sistema, beleza?
Nesse ponto aqui, você pode considerar como zero massa no separador de óleo. Por quê? Primeiro, pessoal, não confunda a massa do óleo com a massa do fluido, tá? Aqui é uma coisa, lubrificação, fluido é outra. Claro que ele vai ser arrastado, mas em regime, isso é contínuo, então a gente vai discutir. Então aqui, em média, você vai ter um volume do separador, esse volume você vai colocar aqui também, porque senão vem óleo para cá e o cárter seca, você tem que já ter um volume colocado aqui no separador, e todo o excesso ele vai liberar para o compressor de volta. O volume ou a massa do fluido refrigerante aqui internamente, ela é aproximadamente zero, porque esse vapor do fluido refrigerante está muito superaquecido. O volume específico dele está lá em cima, então a densidade está lá embaixo. Você não tem um valor apreciável de massa, então você não tem que se preocupar com isso, e sim apenas com a parte do retorno de óleo, tá certo? Entrou no condensador, vamos considerar aqui um caso ideal, metade do condensador você já teve aqui todo o vapor condensado, ele veio aqui líquido, começa aí a sua linha de líquido para o tanque de líquido, e aí sim, o tanque de líquido é um cara importante de se discutir, tá? Então ele é o segundo componente que a gente está discutindo, aqui você vai considerar 0 kg no separador de óleo, mas aqui já é a coisa um pouco diferente. Quando você vai olhar no mercado, seja nacional ou internacional, você tem aqui o seguinte, o tanque de líquido vertical, por exemplo, eu vou falar do vertical, mas o raciocínio para o horizontal é análogo, tá ok? Então, no tanque de líquido vertical, você tem aqui a entrada do líquido, que vem do condensador, tá? Ele é colocado aqui no fundo, ele é despejado aqui nesse vaso, né, do tanque de líquido. E aí, pessoal, você tem uma linha de retorno aqui, de saída desse tanque de líquido que vai para o evaporador. Vai primeiro para a válvula solenoide da linha de líquido, válvula de expansão, seja ela qual tipo for, e depois vai para o evaporador. Em geral, você vai encontrar no mercado tanques de líquido com saída variando aí, tipicamente, de 10 que eu já vi, a 30%. O que significa? Então, dado um volume de 100%, né? Dado o volume de 100% que representa o tanque de líquido, em geral o pessoal coloca 20% aqui, em que você vai ter líquido, e esse líquido, sim, quando ele chega a 20% do reservatório, então ele consegue alcançar a entrada para ele sair e ir para o resto do circuito. Para que serve o tanque de líquido? Então, duas informações importantíssimas. Para que serve o tanque de líquido? Ele tem dois objetivos. O primeiro é garantir que caso você não tenha tido uma boa condensação, tá? Caso você não tenha condensado tudo, porque teve uma variação climática, ficou muito quente, queimou o ventilador, alguma coisa desse tipo, sujou muito o condensador, enfim, tudo aconteceu e deu errado e você não teve uma condensação efetiva. Vai vir uma boa taxa de vapor. Vai vir líquido, mas vai vir vapor também. E você não quer vapor indo para o vapor quente, indo lá para o teu evaporador. Começa assim, você não quer vapor quente aqui. Você quer que chegue líquido, 100% líquido na válvula de expansão. Então, você acaba colocando um pescadorzinho aqui, de tal forma que o líquido vai ter que chegar num certo nível para que então ele tenha um volumezinho aqui que ele vai então para o resto do circuito, tá legal? Então, esse volume é um volume para garantir separação de vapor e líquido, tá? Esse é um dos objetivos mais importantes do tanque de líquido. O outro objetivo bastante importante do tanque de líquido é a parada por recolhimento, também conhecida como pump down, tá? Então é quando você fecha essa válvula solenoide da linha de líquido, tá? Então, seu sistema lá chegou, o controlador parametrizou, você fez tudo lá, e ele parou no seu set point desejado, seja por pressão, tem gente que faz por temperatura, eu recomendo fazer por pressão da sucção. Você parou, aí ele vai fechar, o compressor vai continuar operando, o compressor você vai mandar parar por baixa pressão, na sucção dele,
E aí a válvula fechou, com uma pressãozinha um pouco acima dessa com que vai parar a sucção do compressor, tá? Que vai a pressão de sucção que vai parar o compressor. Então, quando ela para, o compressor continua trabalhando, aspirando tudo que está aqui, tudo que vem do evaporador, do acumulador, ele vai aspirando, continua funcionando aqui, vai para o condensador, condensa, e o líquido vai se acumulando no tanque de líquido, tá? Então ele acaba recolhendo todo o fluido para o tanque de líquido. Esse é o segundo grande objetivo do tanque de líquido. Então, o primeiro é separar bolhas ou um pouco de vapor que vem de uma condensação não eficiente para ir para o sistema. Esse é o primeiro objetivo. Então, se separa por gravidade. E o segundo é o recolhimento, tá certo? Para o primeiro objetivo, que é não permitir a ida de vapor para o evaporador, né? Bastaria um volume mínimo aí que você considerasse ter uma boa separação, baseado mesmo aqui em um volume assim, eu quero garantir pelo menos, estou dando um exemplo aqui, 5 litros de fluido na forma líquida para garantir que ele vai ali só líquido para o sistema. Seria algo mais ou menos desse tipo. Claro que tem metodologia, mas desenvolvendo o conceito aqui seria isso. Agora, a coisa pega quando você tem esse volume e também tem que pensar que você vai recolher em algum momento, e isso aqui vai ficar 100% com fluido. Então, se você tinha 4,32 kg no exemplo de ontem, que o seu circuito usava para rodar de forma em regime, mas você tem que considerar adicionalmente também esse volume, digamos, volume morto do tanque de líquido, né? Isso a gente também chama de volume morto, para garantir a segurança de não vir vapor quente para o evaporador, você precisa agora de um método. Então, primeira coisa, tem que ficar claro para você, o tanque de líquido tem que aguentar tudo. A massa do fluido do circuito calculada conforme a aula de ontem, mais o volume morto. É isso que ele tem que ser feito, tá? Então, a massa do tanque de líquido, vamos supor que, como eu falei, em geral varia de 10 a 30% que o fabricante te dá, o fabricante do tanque de líquido te dá essa configuração. Vamos considerar que a gente trabalhou aqui com 20% o valor médio, tá? Como é que você faz a conta? Primeiro, você vai fazer a aula de ontem, eu vou deixar aqui no link da descrição para você consultar, 4,32. Aqui é 20%, tá? Vamos fazer tudo ratiométrico, 20% da massa, tá? Então, você vai fazer 20% daqui dividido por 100% menos 20%. Você vai resolver isso aqui, 20 dividido por 100 mais 20, vezes 4,32, que é a fração total de ontem. Você quer saber hoje qual é a fração que representa esse 20%? Vai dar 1,08 quilogramas. Então, a massa, até agora que a gente já chega, é de 4,32 mais 1,08, vai dar 5,4 quilogramas até agora, tá? Considerando a massa do fluido do circuito, mais a massa do tanque de líquido, considerando o que a gente chama, em alguns casos, de volume morto do tanque de líquido, que é um volume morto necessário. É bom esse volume morto, tá? Para exatamente filtrar e não vir vapor quente para o evaporador. Então, beleza? Esse é o mecanismo, você tem a válvula solenoide que permite ela parar. Então agora olha só, parei por recolhimento, mandei fechar, o compressor continuou trabalhando, só vai parar por uma baixa pressão configurada aqui na sucção. Ele vai mandar para o condensador, vai condensar, e aí você vai encher aqui, no total, quando ele tiver 100% recolhido, com um total de 5,4 quilogramas. Então, essa aqui responde a questão, qual é a capacidade do tanque de líquido? 5,4. Você tem que somar aqui, ó, capacidade do tanque de líquido. É 4,32, conforme nós ensinamos ontem, mais a massa do tanque líquido. Essa massa de fluido eu me refiro ao volume morto.
ou ao volume para saída do fluido, que deu aqui 1,08, calculado aqui conforme eu estou te mostrando. Pessoal, e se aqui for 15%, em vez de 20, se for 15? Você vai colocar 15 aqui e 15 aqui, tá? Se for, por exemplo, 15, você vai substituir esse 20 por 15 aqui, e você vai substituir esse aqui, esse 20 por 15 também, tá bom? O 100 é uma constante aqui, tá legal? É uma constante, não mexa com 100 ali, beleza? Então você vai somar com 1,08, vai dar 5,4 quilogramas, beleza? Vai dar 5,4 quilogramas, é a capacidade do seu tanque de líquido, beleza? Aí vem para o evaporador e vem para o acumulador de sucção. Para que é que serve um acumulador de sucção? O acumulador de sucção serve para aquele momento dramático. Eu não vou falar palavrão aqui, mas para aquele momento que deu, né? A vaca foi pro brejo, a vaca se atolou na lama, né? Então vamos lá. E aí você tem aqui o acumulador para tentar salvar. Então imagina uma situação que você tem os seus evaporadores totalmente bloqueados, o seu sistema de degelo falhou, bloqueou. Cara, e o pior que justo no dia que o evaporador bloqueou, que o degelo não funcionou, a condensação lá fora estava ótima, cara. Condensou tudinho. Condensou perfeitamente tudo e o evaporador bloqueou de gelo. Cara, vai vir todo o líquido para cá, né? Vai passar pela válvula de expansão, vai vir todo o líquido para cá. E aí? E aí que se você quer fazer um projeto robusto, né? Aí eu vou te contar duas coisas. Você vai, pelo menos, considerar este volume, minimamente, do acumulador igual a 5,4. Igual a 5,4. A soma do circuito mais a soma do volume morto do tanque de líquido. 5,4. Aí tem um plus que você pode considerar e eventualmente deve. Lembra que eu te contei do separador de óleo? Ele não é 100% eficiente. Então vai vir um pouquinho de óleo, vai lavar as paredes internas do condensador, vai servir como isolante, é um problema. Mas a gente sobrevive com isso. Vem para o nosso tanque de líquido. Eventualmente, ele vai ter uma boa miscibilidade com o fluido refrigerante, ele vai embora, vai vir para o evaporador, e ele vai parar no acumulador de sucção. Ele vai parar aqui, tá certo? E aí como é que funciona o acumulador de sucção? Esse fluido vem e ele vem e bate nesse anteparo interno. Esse anteparo foi desenvolvido com o raciocínio de que sim, virá ainda uma fração de óleo do sistema. E aí, pela mesma ideia daqui, que a gente falava que a ideia era fazer o óleo lavar as paredes para ele escorrer para baixo, para dar tempo de você ter o óleo pulverizado, né? Mas sim você quer ter ele na forma de gotículas com uma massa suficientemente alta para que ela escorra para baixo, tá certo? Você não quer aquela névoa de vapor de óleo, mas sim você quer gotículas. Então você cria esse anteparo, todas esse particulado não é o correto seria clusters de óleo, é mais apropriado. Esses clusters de óleo vão bater por viscosidade, eles vão parar um tempinho nesse anteparo, vai formar uma gota, por gravidade cai, e aí você vai ter óleo aqui embaixo, beleza? Você vai ter o óleo aqui. E aí, essa é uma situação. A outra situação é que junto com o óleo veio o fluido que foi evaporado. Você tem aqui vapor, tá? Falar gás aqui, você já tem um gás aqui de sucção. Beleza? E aí esse gás, ele vai só poder entrar para sair, para ir para sucção do compressor, aqui por esse sifãozinho. Ele vai entrar aqui, o gás, vai fazer a voltinha e vai para cá. Para quê? Porque, pessoal, este volume aqui, ó, agora eu vou ser mais específico com você, esse que é justo a entrada, é justo essa entrada aqui que você está interessado. Quando você tem um acumulador de sucção, os 5,4
O 5,4 que está aqui tem que bater aqui, ó. Então você tem que ter um volume do acumulador tal que nesta posição, na entrada do sifão, você tem que ter uma capacidade de 5,4. Porque aí sim, se tudo conspirar contra você, ótima condensação, degelo falhou e o evaporador bloqueou, cara, teu compressor não vai quebrar. Simples assim, cara. Simples assim. É assim que você tem que fazer. Só que esse 5,4 tem um adicional. Qual que é? O óleo. Porque você vai ter um volume de óleo guardado aqui. Esse óleo ele vai ter um volume. E qual é o volume que você tem que prever? Tá? Qual é o volume que você tem que prever? Este aqui, ó. Este aqui. Este aqui tem um orifício no nosso sifão. Este orifício ele tem a seguinte finalidade. Ele é feito de tal forma, pensando na viscosidade, né, na fluidodinâmica do óleo, ele tem um orifício tal que o óleo ele vai conseguir passar e esse vapor de fluido vindo, de fluido refrigerante, ou agora já de vapor, né, o vapor do fluido refrigerante vindo, acaba arrastando ele para a sucção do compressor, tá? Aí você fala, mas Rafael, que coisa de, né? Não estou entendendo. Se tem um furo aqui, por que você acha que o fluido refrigerante, se retornar líquido, só vai entrar por aqui? Porque, veja, este orifício é calculado de tal forma que, se entrar fluido refrigerante por aqui, se você tiver o fluido subindo, não tiver óleo, mas tiver o fluido refrigerante subindo e ele começar a entrar por aqui, esta trajetória, se este é um acumulador de sucção bem projetado para aquele volume que ele diz que entrega, para o volume que ele diz que entrega, o cara que projetou o acumulador de sucção tem que ter pensado nisso aqui, ó, que este comprimento e esse diâmetro dessa tubulação do sifão vai permitir um caminho tal que naquele superaquecimento colocado no seu projeto, você vai evaporar o fluido. Então, como ele é um orifício muito pequeno, você restringe a entrada de fluido refrigerante por aqui. Então, o pouquinho que entrar, você meio que calcula para um dado superaquecimento que ele até chegar aqui, ele vai ter evaporado e salva teu compressor da quebra. Tá? Mas se tiver óleo, o óleo vai entrando e acaba aqui, meio que por Venturi, efeito Venturi, você acaba pescando esse óleo que entrou por esse pequeno orifício, tá? E ele empurra ele para cima, tá? Então é mais arraste mesmo, tá certo? É mais arraste mesmo. E aí, então, tecnicamente, para você fazer a conta correta, o 5,4 daqui, que a gente calculou, tem que ser o volume do fluido. Então você vai pegar lá o volume específico do fluido nessa condição, que a gente mostrou na aula de ontem, que é o inverso da densidade, e calcular que este volume está compreendido aqui, ó. Aqui. O total do acumulador tem que prever este volume cheio de óleo. Porque, meu amigo, mas Rafael, é assim? Cara, você está fazendo um projeto robusto, você não está superdimensionando e nem você está subdimensionando. Você está desenvolvendo um projeto racional, simples e claro. É isso, tá? E é isso que você tem que projetar. Então você tem que falar muito bem com o teu fornecedor, porque às vezes ele vai falar, o meu acumulador de sucção é de 10 litros. Só que de 10 litros aqui tem 5, meu amigo. Aqui fora, aqui, ó, nessa linha para cima tem 5. E aqui tem mais 5. Você se perdeu. Você tem que conhecer isso daqui. A posição de entrada do sifão. Entendeu? E isso é muito importante. Aí sim, você vai resolver. Eventualmente, vamos considerar aqui que nessas circunstâncias, você tem aqui, de forma comparativa, 0,5 kg de fluido ou de óleo numa densidade aproximada, só para efeitos didáticos. Então, você consideraria que na ausência de óleo, você teria mais
0,5 kg de fluido na ausência de óleo total do acumulador de sucção. Então, esse acumulador de sucção teria que prever pelo menos 5,9 kg de fluido, tá? 5,9 kg de fluido. Mas, Rafael, não estou entendendo. Se o teu sistema falou, se a sua conta mostrou que o circuito tem 4,32, a massa do tanque de líquido tem 1,08, você chegou em 5,4, por que eu vou prever em 5,9 aqui? Você está, Rafael, superdimensionando. Não estou. Por quê? Porque você nunca vai saber se ele está cheio de óleo mais fluido ou totalmente fluido. Então, como você sabe que existe esse volume de recepção de óleo e um volume para ficar o fluido, e você não sabe quando o problema vai acontecer, você soma esses dois volumes e considera como fluido. Tá? Porque quando não tiver óleo, tudo bem, está a seu favor. Quando tiver óleo, tudo bem, está previsto. E acabou, é assim que é o projeto. Pessoal, gostou? Então, por favor, compartilha. Se você gostou do nosso conteúdo, comente aqui no descritivo, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal e, por favor, se você tiver alguma sugestão, uma dúvida, coloca aqui no descritivo. Eu vou ter o maior prazer de preparar uma aula para você, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau!